Salve pessoal, aqui é o João. Voltamos com a ação de estudos contemporâneos da SP Escola de Teatro, parceria da Biblioteca e Programa Kairos. Hoje, infelizmente, será o nosso último episódio sobre esse ciclo que se propôs a discutir o livro da Djamila Ribeiro, O que é Lugar de Fala. Nesse último bate-papo, a gente não vai se ater a nenhum capítulo específico. A ideia é trazer um pouco da nossa leitura sobre o texto e as discussões que ele levanta. E aí, Wellington, o que você achou desse livro? É, boa, boa noite já, né? Boa tarde, bom dia, não sei, depende do horário que as pessoas vão assistir. É, infelizmente a gente está chegando nesse último vídeo já, né? Tipo, vamos ver se a gente consegue desdobrar ideias e fazer mais coisas, né, João? Tipo, quem sabe a gente dê continuidade em outros processos. Hoje a gente está recebendo um convidado especial também, seguindo aquela linha de amigos e parceiros que têm falado com a gente. Hoje a gente recebe o estudante de direção, né, da SP Escola de Teatro, o Arisson Fabrício, que faz parte da nossa monitoria também. Acho que você está no segundo ano, né, Arisson? Você fez parte do estudo do Paulo Freire, né? E agora está fazendo parte também desse estudo com a Djamila. E o Alisson vai falar um pouquinho para a gente, então, de como é que ele, né, sentiu aí a leitura do livro, o que, que ele achou. Eu queria começar provocando o Alisson para ele falar um pouco de como é que ele sentiu o livro, qual que é a importância que ele acha que tem esse livro, nos moldes em que ele foi pensado, nos moldes em que ele foi estruturado, como é que você se relacionou com esse livro, que tipo de comentário você teria para tecer a respeito desse livro? Fala um pouco para a gente da sua relação com essa leitura. Então, primeiramente, boa noite, né, ou boa tarde, bom dia a todos. Obrigado né, por estar aqui e falar um pouquinho desse livro que me atravessou, né, e já há muito tempo era citado e às vezes a gente por não capricho ali acabou não lendo ele na íntegra, né? Mas agora tive a oportunidade, né, devido a essa monitoria de ler. Eu acredito que ressaltar um dos primeiros pontos do livro, né, da Djamila, é esse lugar e essa característica principal de ser um livro, né, de leitura acessível. Acessível. No que eu digo acessível? Ele mostra ou ele trata de forma didática e acessível novamente temas tão densos, né, e de forma não academicista, né, não acadêmico, embora ela cite inúmeras pensadoras, né, mulheres negras, feministas e até pensadores, eu acho que esse é um grande ganho, né, é um livro mesmo de fácil acesso, de fácil leitura, de fácil compreensão, popular. Eu ressalto sempre que a própria fala que é um livro para ser vendido, né, em bancas de jornais, né? Quiséramos nós encontrar inúmeros livros, né, inúmeros exemplares desses nas bancas dos jornais. E é um livro, a leitura, a linguagem, ela é bem direta, acessível, né? Eu acredito que se minha mãe lesse, ela compreenderia na sua totalidade esse livro. Eu acho que esse é uma das maiores características, né, desta grande obra da Djamila. Legal, Arisson. Eu queria aproveitar também a fala do Arisson e comentar o grande mérito desse livro e a importância da leitura dele. Então, a gente vê muitos debates, principalmente aí nas redes sociais, inclusive a Djamila, em determinado momento do livro, escreve para sanar algumas dúvidas e equívocos que surgem aí nessas redes sociais, que é o seguinte, eu acho que tem um certo paradoxo, né? Porque as redes sociais ajudam a democratizar alguns debates, algumas informações.
Então, se você não conhece algum assunto, alguma conversa, você consegue fazer uma busca, né, em grupos, páginas, comentadores, você encontra. Isso é muito interessante. Mas, por outro lado, também tem a questão da forma com que esses assuntos chegam, né? Então, de certa superficialidade ou rasidade nos assuntos que são abordados, né? E aí a gente tem uma consequência de que às vezes esses assuntos superficiais geram um entendimento um pouco distorcido da questão. Então isso a gente já deve ter visto muito, ouvido também sobre essa noção do lugar de fala. E aí eu gostaria, num primeiro ponto, frisar então que é importante a gente ler, né? É importante a gente fazer um debate responsável, como que é um livro que se propõe a ser mais acessível, um livro mais curto, um livro que traz um debate complexo, mas de uma forma mais didática, uma forma que a gente consegue levar para diversos lugares, para diversas pessoas. É importante então a gente ler e criar nossa própria interpretação, nossa própria opinião a respeito do livro, dos debates que estão ali colocados, né? Então, esse é um ponto que é um mérito muito grande, porque, de fato, toda discussão que está aqui, num material que seja sucinto e seja acessível, é um trabalho muito rigoroso, um trabalho difícil de ser feito. Então, esse é um dos méritos do livro, né? E pensando aí na consequência que às vezes um debate superficial tem, é de a gente entender o lugar de fala como um lugar da restrição, né? Como um lugar do impeditivo e não como uma possibilidade de abertura para novas narrativas, para outras narrativas, né? Então, além de abrir para essas outras narrativas, é muito importante a gente fazer a leitura dele para entender que todo mundo fala a partir de algum lugar social e de como esse lugar social é marcado por posições e relações de poder. Então, nessa primeira fala minha, eu gostaria de colocar isso, que é muito importante, então, a gente pegar o texto e ler, né? E ir para além dos debates que são colocados nas redes sociais. Agora, eu só queria colocar um elemento aqui, para a gente conversar também, que é o que a gente faz com esse conhecimento, né? Depois que a gente compreende o que é lugar de fala, o que a gente faz concretamente na prática com isso? Aí vou abrir para o Wellington e para o Alisson comentarem a respeito desse. Bem, acho que você traz um aspecto super importante e aí eu enquanto bibliotecário, né, a minha profissão, tipo, a minha formação, estou sempre batendo nessa importância de criar espaços e criar ambientes em que as pessoas possam ter acesso à leitura, né, a importância da leitura. Então acho que pensar o livro como uma ferramenta acessível, como o Alisson disse, é extremamente importante. Então é importante que autores, quando vão escrever, que pensem o livro como uma ferramenta acessível também, né? Então acho que esse olhar de como é que quem vai acessar um livro, de pensar o livro a partir do usuário, é uma coisa super interessante. Então acho que esse aspecto é um aspecto que conta a favor do livro, né? E como o Alisson já bem destacou, e aí tem essa questão que você traz depois, né, João? Que depois que a gente fez a leitura, depois que a gente assimilou ali, né, quais são os conceitos que o livro traz, o que a gente faz com ele? Esse é um desafio, né? Assim, pensando principalmente na questão do lugar de fala, a gente tem uma luta diária, né? Que o termo, né, o conceito, a ideia de lugar de fala é muito utilizado dentro do contexto de grupos que sofrem opressões, né? Então, os grupos que sofrem opressões. É um termo que vem lá da comunicação, né? Acaba sendo o que é lugar de fala vem da comunicação, da semântica, né, e tal, mas ele é nessa coisa da popularização na internet e tal, da própria discussão da Djamila, depois ele acaba sendo utilizado para marcar esse lugar social de grupos que estão dentro de uma contextualização de opressão, né? E aí, uma vez adotada essa ideia e usando esse conceito de lugar de fala para esses grupos, a gente começa a ter uma determinada confusão, porque em determinados momentos alguns grupos, depois de entender o que é lugar de fala, começa a falar assim: eu não vou participar desse debate porque
eu acho que esse não é o meu lugar de fala, então se eu não pertenço a determinados grupos que sofrem opressão, não tem o porquê eu falar, porque quem tem que falar por essas opressões é quem sofre, então eu vou me isentar desse debate, e aí isso é nocivo, porque a gente pode até não ter culpa ou não fazer parte de um grupo de opressão, mas a gente não se responsabilizar por questões que acontecem dentro da sociedade é ser omisso, então fugir desse debate é uma omissão. Então você pode não querer ocupar o lugar social dessas pessoas, você não pode querer substituir essas pessoas em um debate e querer, às vezes, trabalhar a experiência dessas pessoas, né? Falar a partir da experiência dessas pessoas. Isso não, isso você não deve fazer. Mas também não se responsabilizar com o que está sendo feito com os grupos que sofrem opressão é uma forma de ser omisso e de se isentar dos problemas que são gerados na sociedade. Então o lugar de fala não é essa isenção da responsabilidade social que você tem. Então muitas pessoas usam o termo lugar de fala para se isentar de uma responsabilidade social que é buscar por uma sociedade melhor. Então acho que essa é uma primeira confusão. Então a gente nunca deve usar o termo lugar de fala para tipo justificar essa isenção ou essa omissão de entrar num embate que é por uma luta por igualdade e por justiça social, né? Por um outro lado, a gente tem grupos que fazem parte desses grupos que sofrem opressão, que vêm de uma realidade de opressão, que são chamados grupos que compõem as minorias, né, que geralmente são grupos que estão em situação de minoria, pensando no caso das pessoas negras, que são a maioria da população, mas que foram colocados em situação de minoria. Quando a gente pensa nesses grupos, muitas vezes a gente incorre em um erro de interpretar o lugar de fala como interdição. E aí a gente coloca que outras pessoas não podem nunca falar sobre o que elas não vivenciaram ou o que elas não experienciaram. Então, o ideal é que essas pessoas tipo não falem sobre a questão racial, não falem sobre a questão da transfobia, não falem sobre a questão da LGBTfobia, por exemplo. E aí a gente acaba entrando numa questão de interdição. Essa interdição também é uma interpretação errada do que é lugar de fala, porque a leitura que se tem do lugar de fala não é uma interdição, é simples e puramente considerar o locus e o lugar social de que partem essas falas. Então é sempre importante que o sujeito em que emite essa fala, que traz essa fala, tenha o entendimento de que lugar social ele está falando e quais são tipo as experiências sociais que o compõem para que ele elabore o seu discurso, né? Então acho que é importante a gente entender que não é um fator de interdição, mas sim um fator de entendimento, de assimilação. E por isso que volto no que você falou, é importante a leitura, porque a gente só vai conseguir se constituir e entender de que lugar a gente fala a partir do momento que esses conceitos estão bem tipo constituídos na nossa cabeça, que esses conceitos estão bem fundamentados, que a ideia de lugar de fala está bem estruturada para a gente entender como é que a gente fala, de que lugar a gente fala, para quem a gente fala e de onde a gente fala. Então acho que em linhas gerais o que a gente faz é isso, assim, a gente usar a ideia de lugar de fala com responsabilidade. Usar com responsabilidade é não ser omisso no debate. É a gente entender que a gente tem responsabilidade de lutar por igualdade social e justiça social, mesmo quando aquela opressão não nos atinge. Sempre tendo em mente que a gente não precisa buscar o protagonismo sempre em tudo. Então, se você, pessoa branca, quer por uma sociedade que não haja o racismo, você não precisa ser o protagonista da luta antirracista. Você precisa ser uma pessoa que se incomoda com que pessoas morram por conta do racismo. E não uma pessoa que sente uma culpa cristã e aí para expurgar a sua culpa você tipo usa o racismo como ferramenta de retirada da sua culpa, e aí dentro dessa retirada da sua culpa você tipo se destaca na luta e você faz questão o tempo todo de dizer que você é uma pessoa antirracista,
porque você entende seus privilégios e, entendendo seus privilégios, você sabe que tem que salvar as pessoas. A gente tem que ter um certo cuidado para não cair num lugar de salvação. Então acho que o que a gente faz é isso, assim, para mim a palavra seria responsabilidade. É ter responsabilidade com o conhecimento, com todo o poder atribuído ao nosso discurso. Então, quem tem, tipo, sempre teve o poder de falar, precisa entender que teve esse poder e como é que vai usá-lo. Quem nunca teve, tipo, precisa entender também, tipo, como é ter esse poder de falar e saber usá-lo, tipo, sem infringir restrições ou, tipo, interdições, né? Acho que o Alisson pode também trazer um pouco de contribuições para esse debate. Eu vou abrir o espaço para ele agora. Sim, sim. Pegando um gancho ali do que o Wellington falou, eu acredito, sobretudo, que lugar de fala não é uma questão de individualidades, mas sim de uma consciência de estruturas. O que é isso? É ter a consciência que, até hoje, a sociedade ela foi planejada, né, executada de forma estrutural, mas também não é o mero reconhecimento por nós brancos de dar lugar ou dar voz, né? Eu acho que não está nesse lugar aí dizer assim, não, estou dando voz agora para determinada pessoa ou não, né? Eu acho que entender o lugar de fala é, sobretudo, reconhecer que há certas estruturas, certas realidades próprias de grupos sociais, né, que foram caladas, que foram oprimidas majoritariamente, né, por nós brancos, e entender esse lugar, né, entender esse lugar e dizer assim, tem realidades diferentes, eu tenho que ter essa consciência, né, de que todos têm voz, vamos dizer, todos têm voz, porém, nem sempre se faz ouvir ou se fez ouvir a voz daqueles que clamavam, que gritavam, né, inclusive por liberdade, por condições justas, igualitárias. Acho que é um lugar, né, de reconhecimento, de consciência dessas outras realidades sociais. Acho que penso que o lugar de fala ele deve ser visto como uma ferramenta para impulsionar os discursos emudecidos esses que ao longo, né, da história, ficaram mudas, que não se puderam ser ouvidas, né? Ou na verdade, o que fizeram, nós brancos, eu coloco isso bem evidente, tapamos os nossos ouvidos e dizemos, não é importante ouvir esse grupo, né, esse povo, enfim. Eu acho que é um momento, é uma ferramenta, esse lugar de fala, de viabilizar, eu gosto muito dessa palavra viabilizar, né, esses discursos, outrora calados, né, outrora nem ouvidos, outrora oprimidos. Então, para mim, é um pouco nesse lugar, sabe? O lugar de fala. Legal, gente. Vários apontamentos aí. Só queria também, se vocês me permitem, responder a minha própria inquietação, a própria inquietação que eu coloquei para vocês, que é o seguinte, na prática, o que a gente faz, né? Depois que a gente entende aí o que é lugar de fala. Eu entendo que o lugar de fala, ele não deve se encerrar em si mesmo, né? Então, quando a gente compreende de que lugar a gente fala, que existe uma posição social que todos os indivíduos estão localizados, que é uma posição de poder, então a gente tem que entender que reconhecer isso não deve se encerrar aí, a gente deve levar isso para frente. Como que a gente leva isso para frente, né? Então, a leitura que eu faço, que o Wellington inclusive apontou, é justamente isso. A gente tem que trazer essa responsabilidade social. Então, a gente já sabe que não é de um lugar neutro, que não é de um lugar universal, a gente não pode falar pelos outros, a gente não fala para todo mundo. E quando a gente traz essa responsabilidade social do lugar que a gente fala,
é justamente para entender que, por exemplo, eu, enquanto homem branco, não sou representativo, por exemplo, de uma luta negra. Mas eu posso me colocar na posição de apoio, né? Enquanto branco. Eu não sou protagonista da luta negra, de uma pauta racial, mas eu posso me colocar nessa posição de apoio ativo. E eu acho que isso é essa demonstração da nossa responsabilidade, né? Tem uma frase de uma autora, assim, eu não gosto muito, mas eu vou trazer ela só para a gente entender. Que ela fala assim, chama Hannah Arendt, ela fala que a gente não é culpado, mas a gente é responsável. Por que é responsável? Porque a gente ainda colhe, por exemplo, frutos do racismo estrutural. Eu, enquanto pessoa branca, colho privilégios dentro de uma estrutura racial. Então, eu sou responsável pela branquitude, eu sou responsável pelo racismo. Então, a gente tem que trazer, para além desse entendimento qual que é o meu lugar de fala, a gente tem que trazer essa responsabilidade social, tipo, entende o meu lugar de fala e o que eu faço com isso, né? Então, acho que isso é um elemento importantíssimo. Então, para finalizar aqui, esse eu acho que é um ponto um apontamento mais prático que eu faço, né? E acho que a minha contribuição se encerra aqui, deixar aberto aí para o Wellington e para o Alisson comentarem também. Sei, vou complementar. É bem isso mesmo, né, que o João coloca, desse lugar, dessa responsabilidade, né? Gera essa pergunta, né? Onde vamos nos colocar nessas lutas agora contra o racismo, sabe? É lógico que eu acho que tendo uma consciência, não é um lugar do protagonismo branco, não é um lugar, não é esse lugar, sabe, de estar à frente, mas também de estar junto, né, de estar junto com essa luta contra o racismo, né, e é bem interessante, eu gostaria de trazer aqui uma das minhas últimas apontamentos, na real, que ter consciência do que é o lugar de fala, eu até anotei aqui, gente, não me perco no raciocínio, tá? É a forma de se fazer valer as diversas formas de existir. É fazer valer por todos nós, as lutas, as reivindicações sociais. É uma forma de promover e colocar na prática aquilo que está na nossa Constituição, né? Eu vou citar aqui, inclusive, o artigo 3º, né? Principalmente o inciso 4º, em que eu acredito que o lugar de fala ele deve ser validado, inclusive, pelas leis, né? Nesse artigo 3º, inciso 4º, diz assim: promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. Acredito que o lugar de fala é a viabilização, né, dos contextos, e é um primeiro passo para nós superarmos marcas históricas aí de pensamentos patriarcais, machistas, cristãos, né? Heterossexual, cisgênero e também patrão. Eu acho que é uma forma da gente quebrar, romper com essa estrutura, né? Um fato esse que deve ser superado. Os sujeitos que ditaram, por exemplo, essa Constituição, as leis, ainda estão dentro dessas categorias. Então é um momento grande. Eu acho que o mundo agora clama, né? O mundo agora protesta essa mudança, essa quebra, algumas vezes com muita radicalidade. Acredito que a radicalidade, por vezes, é necessária, porque se não entende por bem, não sei se por mal vão entender, sabe? Eu acredito que por mal talvez entendam. Eu acho que chegou o momento de um grande estopim, né? Grande estopim. Acredito que essa luta é muito mais a voz, inclusive as falas do povo negro, lógico que super maravilhosa e
e potente de dizer parem de nos matar, né? Isso é uma fala, inclusive, eu acredito muito nisso, que é o momento de romper com essas estruturas todas, essas categorias que eu citei aqui, né? Então, acredito que tem que se fazer valer, mesmo que foi escrita por um branco, né? Ou, enfim, tem que fazer valer isso aqui. Fora as discriminações, não se deve se continuar remando para trás, né? Para o retrocesso. Acredito que é esse meu pensamento final para o lugar de fala. Eu acho que para encerrar assim a contribuição do Alisson quando ele traz a Constituição é extremamente importante, né? Assim, a gente tem aí um aparato legal, tipo, para se pensar, tipo, todas as garantias de direito, né? Assim, é, pensando um pouco nas falas de alguns professores, professor Silvio de Almeida, que cita sempre o professor Achille Mbembe, quando eles falam da questão de que a gente chegou no momento, eu citei aqui, né, que a gente pensa o lugar de fala como um lugar que estava dado para os grupos de opressão, né, grupos que sofreram opressões, e tanto o professor Silvio como o professor Mbembe traz a ideia de que a gente está num momento tão arrochado em um sistema tão falido, né? Esse sistema em que a gente vive, que é um sistema onde ele vai apertando todas as pessoas e a gente já não tem mais grupos de opressão. A humanidade por si só ela tá extremamente oprimida, tipo, esse sistema que é um sistema tipo que não olha para as pessoas, não olham para mais para a gente, mas sim sempre para o capital, para o modelo econômico acima de tudo. Ele está colocando a gente contra a parede e aí então daqui a um tempo já não vai mais existir grupos de opressão. A humanidade inteira é oprimida e pessoas brancas vão começar a sentir o que é ser e viver na condição de negro. Então é necessário que a gente se junte para garantir direitos e que a gente entenda que é necessário se posicionar e ter responsabilidade social para que nenhum grupo sofra por opressão, que nenhum grupo tenha mais que passar por uma situação opressora para a gente repensar o modelo de humanidade que a gente vive. Acho que a coisa se apertou a tal ponto, né, que eu acho que é simbólico e difícil principalmente para mim falar nesse momento, que a gente está discutindo o lugar de fala, enquanto algumas pessoas precisam ter a garantia de respirar, né? Assim, a gente vive um momento onde uma pessoa morre, onde as últimas palavras dessa pessoa é que ela precisa respirar, ela não consegue respirar. Então a gente precisa pensar que a gente tem que garantir que outras pessoas não tenham que morrer pedindo o direito de respirar. Acho que pensar lugar de fala é um pouco isso, assim, a gente entender que eu não posso mais permitir que alguma pessoa morra pedindo o direito de respirar. Então eu termino a minha fala e termino, acho que aqui também a nossa conversa, trazendo todas as pessoas para esse lugar de responsabilização, de que a gente não pode mais permitir que alguém morra sem ar, que a gente chegue num patamar tão ridículo e que mortes como essa voltem a se repetir, porque não é a primeira vez que isso acontece e não, infelizmente, pelo andar da carruagem, a gente ainda parece que não vai ser a última vez. Então vamos tentar lutar para que isso não volte a acontecer. Obrigado, João, obrigado, Adson, e seguimos aí na luta. Seguimos. Obrigado, gente. Valeu, gente. Abraços.